Bom dia a todos. Hoje vamos falar de Egito Antigo. Infelizmente, a gente está no chamado novo ensino médio, né? Não sei se vocês estão conscientes disso, se avisaram vocês. Mas tem um novo formato de ensino médio que, na verdade, para os especialistas, e a meu ver, é uma grande enganação, né? Ele não vai preparar vocês para o Enem, na verdade é essa, porque são tópicos muito específicos de história, de sociologia, de várias disciplinas. E, infelizmente, isso é uma sabotagem para quem estuda, principalmente para quem estuda em escola pública, como vocês. Então, dito isso, eu tenho que dizer que a história, por exemplo, a gente não vai conseguir seguir uma ordem cronológica. Já era muito difícil com a carga horária anterior, em que a gente tinha 60 horas no primeiro ano, 60 horas no segundo, 60 horas no terceiro. E agora que a gente só tem o primeiro semestre de aula no primeiro ano, seguir a ordem cronológica se tornou praticamente impossível. E aí, pois é, a gente vai ter que pular assuntos, né? E aí, por exemplo, agora, depois da pré-história, né, que a gente viu na aula passada, vocês veriam Mesopotâmia, né? E aí a gente vai ter que pular e ver Egito Antigo. E eu faço questão de que vocês vejam o Egito Antigo, porque não dá para pular determinadas coisas, né? Então, eu tenho um projeto, né? Espero que dê certo, né? De a gente colocar todo o conteúdo de história para vocês se prepararem para o Enem no YouTube, né? Obviamente isso não se faz da noite para o dia, demora um pouco, né? Então, a gente vai colocando aos poucos o conteúdo, né? Quem sabe até o terceiro, até vocês fazerem o Enem, o conteúdo todo vai estar lá e vocês vão poder estudar, tá? Então, o Egito Antigo. Não sei se vocês lembram do mapa, né? Vou tentar colocar aqui na tela em algum lugar. O Egito Antigo fica no nordeste da África. Então, a mesma posição que nosso país ocupa, nosso estado, Piauí, ocupa no Nordeste, no Brasil, né? O Egito ocupa na África, no continente africano, né? Então, o Egito, hoje em dia, é um país muito diferente do que era na época que a gente estuda. Por isso a gente chama Egito Antigo, né? E, principalmente, o Egito é uma sociedade hidráulica. Talvez vocês vejam isso ainda em alguns textos, uma nomenclatura mais antiga, né? Uma sociedade hidráulica, uma sociedade hídrica. Por quê? Porque o Egito, assim como as primeiras sociedades humanas a construírem sociedades mais complexas, elas eram sociedades que se baseavam em fontes de água. Ou seja, as grandes sociedades da antiguidade, elas surgiram na beira de grandes rios, de lagos, porque era preciso ter fonte de água, né, para poder plantar, já que eles eram dependentes da chamada agricultura neolítica, né? Eu vou desligar aqui essa TV, tá no Globo News aqui, e não tá desligando por quê? Desliga, cão. Pronto, desligou. E a gente pode ouvir, vocês talvez possam me ouvir melhor, né? Então, as sociedades eram baseadas em fontes de água por causa da agricultura, né? Desde a Revolução Neolítica, da Revolução Agrícola, era preciso, né, para plantar, que vocês tivessem um rio perto. Mas também era preciso que você racionalizasse o uso do rio. Como é que é isso? Você fizesse diques, pontes, poços, açudes, ok? Sistemas de irrigação. E não se enganem, gente, essas sociedades antigas eram muito sofisticadas. Os sistemas de irrigação deles eram melhores do que alguns disponíveis no mundo hoje. Exatamente. E estamos falando de sociedade de 6.000 anos atrás. 60 séculos atrás. Exatamente. 4.000 anos antes de Cristo. E já eram sociedades muito avançadas, não? E, por favor, não venha com essa história de extraterrestre, porque isso é uma coisa absolutamente anticientífica. E esse país já está cansado de anticiência, né? Já basta do governo. Né? Então, gente, é claro que foi criado pelo ser humano, é claro que foi criado por gente daqui da Terra, tá? Ok? Não foram os alienígenas que construíram as pirâmides, não foram os alienígenas que construíram os sistemas de irrigação dos egípcios e de outras sociedades da antiguidade. Por favor, isso é uma grande bobagem, certo? As bobagens que circulam pela internet, né? E essa circula bem antes da internet, viu? Desde a década de 70. Bom, então,
sociedades hidráulicas porque eles racionalizavam o uso da água, certo? Por isso a ideia. Mesopotâmia também era assim, gente. A gente não vai poder ver Mesopotâmia, mas tanto o Egito quanto a Mesopotâmia estão numa área ali do Oriente Médio chamada Crescente Fértil, ok? É claro, né? O chamado Oriente Próximo ou Oriente Médio, né? É um conjunto de sociedades que se baseia no uso racional da água, por isso são chamadas sociedades hidráulicas. Alguns textos antigos também falam de modo de produção asiático. Por que será? É por causa do seguinte, e lembre-se, o Egito está na África, mas o modo de produção é asiático. Bom, não parece fazer muito sentido, né? Mas é porque é o seguinte, esse sistema de produção, que também existiu nas Américas, ele fazia com que as plantações fossem racionalizadas da seguinte forma. As colheitas existiam, a classe dominante ficava com uma parte e distribuía o resto na população. E aí, vejam, já começava a desigualdade, né? Já que as classes mais ricas já eram justamente as que não trabalhavam no campo, mas sim apenas administravam a sociedade e os templos, que eram um aspecto fundamental dessas sociedades. Já que os agricultores entregavam para o templo toda a colheita, no caso da Mesopotâmia, os zigurates, pirâmides também, e no caso dos egípcios eram outros templos, né? Não eram as pirâmides, certo? As pirâmides eram túmulos, né? A gente vai ver isso. E aí eles entregavam também no templo a colheita inteira e aí depois era distribuído de acordo com o número de filhos, né? Dos camponeses. Nessa época, ter muitos filhos podia ser vantajoso. Você tinha mais mão de obra para trabalhar e também talvez ganhasse um pouquinho mais de ração, né? E aí, é claro, gente, os camponeses viviam em situação difícil, né? Embora a sociedade agrícola egípcia fosse muito rica, muito rica. Dizem que, em determinado momento, no auge da produção agrícola egípcia, 300 grãos eram produzidos para cada um plantado. Olha só, gente. É como se você fizesse um negócio que você tivesse 300% de lucro, o que é muito. Imagina, para cada R$1 investido, você receberia 300. Para cada R$1.000 investido, você receberia 300 mil. Exatamente. É muito dinheiro, é muita produção, né? Então, a sociedade egípcia era muito rica. Então, também abram mão dessa ideia de que era um deserto seco. Não, gente. A beira do rio Nilo, que é o rio que corta o Egito, era muito rica, cheia de palmeiras, verde, oásis, certo? Então, é muita riqueza, certo? O Egito era cercado de desertos, né? Havia um deserto, né, para o lado da Ásia, né, que era o deserto justamente do Oriente Médio e da Península Arábica. Havia o deserto da Líbia e do Saara, do outro lado. No sul, havia as florestas da Núbia, que eram florestas extremamente fechadas, justamente onde nascia o rio Nilo, né? E no norte havia o delta, que é um delta em mar fechado. Nosso delta de Parnaíba, vocês sabem, né? É um dos únicos deltas do mundo em mar aberto. O delta de mar fechado, porque dá no Mediterrâneo, é o delta do Egito. E aí, olha só, o rio Nilo, inclusive o Egito era chamado pelos antigos de dádiva do Nilo, um presente dos deuses, né? Através do rio, né? E o rio Nilo, ele é um dos maiores rios do mundo, só rivaliza com o rio Amazonas, aqui no Brasil. O rio Amazonas tem mais água, mas dizem que o rio Nilo é mais extenso, né? Há uma briga entre os dois, né? Para saber quem é o mais extenso, mas o rio Amazonas já ganhou em termos de água, tá? O rio Amazonas, nos momentos mais fundos, é possível colocar a Estátua da Liberdade, não a do velho da Havan, mas assim a real, a que presta, a dos Estados Unidos, né? Todinho dentro do rio e ainda sobra água. Ou seja, lá nos pontos mais profundos, o rio tem mais de 130 metros de profundidade. O rio Nilo também é um rio muito caudaloso. E por ter o delta, essa área do norte é uma área muito fértil, extremamente fértil, né? Já que o delta, ele irriga várias pequenas ilhas, né? E essas ilhas se tornam bastante férteis, né? E o que eles plantavam? Né? Grãos em geral, trigo, gergelim, né? Exatamente. Trigo, fazia pão, já se fazia pão, muito pão nessa época, né? E também outros bens, outros insumos agrícolas. Havia abundância de comida, havia muita desigualdade, né? Por que isso? Porque por causa dos deuses. A sociedade egípcia é uma sociedade muito religiosa, extremamente religiosa.
Por isso é chamado de teocracia, governo dos deuses. Os egípcios acreditavam que os próprios deuses deles mandavam na sociedade. E que o faraó, por exemplo, que era o rei, era um deus vivo. Exatamente. Um deus vivo. Quando você falava com o faraó, você tinha que baixar o olho assim, ó, porque não podia olhar diretamente para ele, né? Porque era uma ofensa. E tinha que falar meio que se curvando assim, para demonstrar subserviência e veneração ao deus vivo do faraó. Né? E aí é claro, né, gente, com um discurso desse, as pessoas só podiam entregar toda a colheita para a classe dominante, né? Já que eles acreditavam que a classe dominante estava mais perto dos deuses. E para ser mais específico, que o próprio rei era um deus. Né? Bom, já são 10 minutos, eu vou gravar outro vídeo para não ficar tão longo, tá bom? Até daqui a pouco.